Ok. Então, muito bom dia a todos e todas. É uma satisfação enorme poder receber todos aqui no nosso encontro para falar sobre arbitragem e também sobre transação tributária. Esse encontro visa justamente avançar e melhorar o nosso entendimento sobre esse tema, um tema rico que ainda não está sendo explorado da forma como nós entendemos que seria bom. Então, a Unimarb, juntamente com o TASP aqui, promove esse congresso para, mais uma vez, cuidar de questões importantes e relevantes para o nosso mundo jurídico e para a nossa sociedade de uma maneira geral. Os nossos palestrantes já estão aqui conosco, né? Já estão prontos para iniciar esse nosso encontro. Dentro da nossa organização aqui, né, eu quero desde já esclarecer para vocês que na primeira parte nós falaremos sobre arbitragem tributária e no segundo painel nós falaremos sobre transação tributária. Nesse primeiro painel vai participar a professora Clotilde, que está falando conosco direto de Lisboa, e o Dr. Leandro Pausen, que também é um desembargador, e eu vou falar sobre o currículo deles aqui em breve. Quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui conosco, né? Em especial, eu vou falar com a nossa colega Josefa, que está em Brasília, né? Então, somente em nome dela, saudar a todos os que estão aqui conosco. Josefa, muito prazer, uma honra mais uma vez a gente poder estar junto e fazer coisas boas, né? Sempre voltada com bons pensamentos. Que legal ter você aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Muito bom. Então, pessoal, então vamos então iniciar então esse nosso encontro. Eu vou abrir então o nosso tema arbitragem tributária, perspectivas e resultados. Para isso eu vou chamar então a professora Clotilde Celorico Palma, que como disse está falando conosco lá direto de Portugal. Vou fazer aqui uma breve apresentação do seu currículo, que seria muito grande, né, professora? Então, ela é doutora em Ciências Jurídico-Econômicas pela Universidade de Lisboa, agregação em Ciências Jurídicas e Econômicas pela Universidade de Coimbra. Ela é advogada especialista em Direito Fiscal, árbitra junto ao CAAD, consultora do FMI e também consultora da Comissão Europeia. Então, é assim, é uma honra muito grande, professora, ter a senhora aqui conosco. Agradeço muito a senhora ter aceitado o nosso convite para esse encontro e deixo a palavra com a professora para que a senhora possa aí dar a sua aula para nós, para que nós estamos todos ansiosos para conhecer um pouco mais sobre esse tema que foi a nossa proposta de hoje. Pois não, professora? Muito obrigada. Para mim é um grande privilégio ter recebido este convite e da forma amável como me foi dirigido pelo Dr. G. Celso Martins, a quem eu agradeço em especial. E queria cumprimentar todos os colegas, membros do painel e todos os presentes. É para mim, de facto, muito grato estar aqui, na medida em que eu sou uma grande entusiasta da arbitragem tributária e sou árbitra desde há 14 anos, desde que nós temos arbitragem tributária em Portugal. Como sabem, Portugal é o único país do mundo que tem a arbitragem tributária, portanto, especificamente em matéria tributária, em funcionamento. E tem a arbitragem tributária em funcionamento com grande êxito. Vamos ver, também trago aqui alguns dados quantitativos, mas temos também que nos situar na realidade de Portugal. Portanto, não se esqueçam que nós somos um país com pouco mais que 10 milhões de habitantes e, portanto, todos estes números que eu vou apresentar têm que se contextualizar no domínio de Portugal. Gostaria então de frisar que eu tenho a experiência da arbitragem tributária, já tive centenas de processos, desde o início, portanto, desde há 14 anos que nós temos arbitragem tributária em Portugal, como árbitra, também já tive como advogada, ou seja, o meu escritório já teve processos junto
do centro de arbitragem e também como parte, como contribuinte que teve um processo em que houve uma liquidação de imposto sobre a renda que eu considerei que não era adequado e interpus uma ação junto do Tribunal Arbitral. Portanto, tem esta tripla perspectiva, sendo que aquela em que eu estou com mais intensidade é, sem dúvida, a de árbitra. Há um país que também já adotou um regime muito semelhante ao nosso, que é Cabo Verde. No entanto, em Cabo Verde, a arbitragem ainda não está em funcionamento. A lei é muito parecida com a portuguesa, aliás, há uma tradição nas nossas colónias africanas, ex-colónias, no fundo, se inspirarem na nossa legislação. Já foi instituído um centro de arbitragem, já foi ministrada formação a potenciais árbitros em Cabo Verde, mas ainda não está em funcionamento. E, portanto, nós somos aqui uma experiência de laboratório, sendo certo que, conforme comecei por dizer e irei concluir, a nossa experiência é bem sucedida. Portanto, vou-vos falar um bocadinho dos objetivos da arbitragem, do funcionamento do Tribunal Arbitral como aplicador do direito nacional e também como aplicador do direito da União Europeia. Portanto, aqui vou só fazer uma pequena menção e vou-vos apresentar dados quantitativos sobre a arbitragem. Bom, toda a gente sabe que no contexto da arbitragem tributária o que se verifica é, no fundo, a possibilidade das partes poderem, com árbitros escolhidos ou aceitos por si, julgar determinados conflitos em substituição, no caso concreto da arbitragem tributária, dos tribunais judiciais em matéria fiscal, em matéria tributária. Ora, portanto, nós em Portugal encaixamos perfeitamente neste contexto e a arbitragem surge como uma forma de resolver litígios através de alguém que vai julgar, o árbitro, e que é neutro e está obrigado a julgar com imparcialidade. Nós temos um código deontológico e o árbitro, em regra, é nomeado pelo centro que faz a gestão da arbitragem tributária, que se chama CAD, Arbitragem Administrativa, porque começou com a arbitragem administrativa e depois evoluiu também para a arbitragem tributária, sendo certo que a arbitragem tributária tem muitos mais processos do que a arbitragem administrativa. O valor jurídico da decisão é exatamente o mesmo das sentenças dos tribunais judiciais. Ora, o CAD, e deixo aqui a menção, irei enviar a minha apresentação, deixo aqui a menção do site. O CAD é uma associação privada, sem fins lucrativos, e está sujeita, no fundo, à tutela do Ministério da Justiça. Mas temos aqui uma associação privada. Chama a atenção para o facto de este site ter imensa informação sobre o funcionamento da arbitragem. Todas as decisões arbitrais são publicadas, contrariamente ao que acontece com as decisões dos tribunais tributários de primeira instância em Portugal, cujas decisões não são objeto de publicação. Portanto, desde logo há uma enorme transparência que é fundamental devido, no fundo, à suspeita sempre que há de parcialidade por parte de terceiros. Uma das grandes dificuldades de instituir o regime da arbitragem em Portugal prende-se com o facto de saber se podíamos ou não sujeitar à arbitragem direitos que seriam teoricamente indisponíveis para efeitos de, no fundo, decisão numa entidade privada, e o olhar de suspeição
que muitos lançavam em relação à arbitragem. Eu própria disse no início, eu sou advogada, sou árbitra também, não é? Também já fui inspetora tributária. Mas isto para vos dizer o seguinte: o que é que acontece quando o meu escritório, e isso já aconteceu, conforme referi, tem uma ação junto do Tribunal Arbitral? Eu, durante um período, não posso aceitar processos junto do Tribunal, portanto, fico impedida de o fazer. Por outro lado, o Código Deontológico tem um conjunto de incompatibilidades que impede também que eu aceite processos em relação a clientes do meu escritório. Já me aconteceu invocar incompatibilidade várias vezes, porque me deparei com situações em que efetivamente a entidade em causa, o contribuinte, já tinha sido nosso cliente ou eu já tinha feito algum parecer para o contribuinte. O que é que acontece já agora e que vos recomendo é que quando nós recebemos a nomeação como árbitros, em Portugal, recebemos apenas uma notificação muito sucinta em que se identifica o imposto, o nome da parte e, grosso modo, em regra, diz ato de liquidação ilegal do tributo. E, portanto, nós não percebemos bem qual é a questão. Sabemos qual é o tributo, sabemos qual é o nome da parte e, de forma genérica, que houve uma ilegalidade na liquidação do dito tributo. Isto significa que muitas vezes aceitamos a designação no escuro, ou seja, ficamos sem saber exatamente qual é o conteúdo e só depois da resposta da administração tributária é que temos condições para saber se há ou não incompatibilidade. Eu peço desculpa que eu estou com rinite alérgica e, portanto, peço desculpa porque vou certamente tossir várias vezes. Não. Começou a época do outono, temos um teor de umidade elevado. Bom, ora bem, o que é que acontecia entre nós com a questão da arbitragem? Nós tínhamos pouca experiência em relação à arbitragem como meio alternativo de resolução de conflitos. Peço desculpa que eu tenho que ir buscar um copo de água, estou a ficar um bocado afónica. Senhor presidente, Sim, sim. Pois não, doutor. eu fui várias vezes nesses últimos anos lá a Lisboa, Eu já cá inclusive estou. visitar o CAD. E o CAD tem duas sedes hoje, né? Tem uma sede em Lisboa e tem uma sede no Porto, para facilitar a convivência. Bom, ora bem, estava eu a dizer que nós tínhamos, de facto, pouca experiência em relação à arbitragem internacional, é que tínhamos a previsão da arbitragem no âmbito da Convenção Europeia da Arbitragem e mais tarde no contexto do artigo 25 da Convenção Modelo da OCDE. Deixo-vos aqui a principal legislação relativa à arbitragem. O regime já foi alterado algumas vezes. Saliento as alterações em relação à possibilidade de recurso, porque de facto uma das peças do regime era prever essa possibilidade em termos bastante limitados e foi alargada. Ainda assim, o problema consiste na limitação da possibilidade de recurso. Isso eu vejo com os meus colegas,
há pessoas que optam por não ir para a arbitragem tributária devido ao facto da possibilidade de recurso ser limitada. Professora, se a senhora quiser beber um pouquinho d'água, dar uma respirada, fique à vontade, professora, porque a senhora está tendo que se esforçar muito. Toma um golinho d'água, fica tranquila. Nós estamos todos aqui ansiosos para ouvi-la, mas pode ficar tranquila. Obrigada, eu tenho mesmo problemas complicados de rinite e agora em Lisboa está cheio de umidade. Ora bem, quais os objetivos então subjacentes ao regime? Assegurar, obviamente, os direitos dos contribuintes, um objetivo que tem sido assegurado satisfatoriamente, resolver de forma mais rápida e simples os conflitos. Este objetivo tem sido amplamente conseguido. Devo dizer que, em média, o prazo de resolução dos conflitos é de 4 meses e meio. E reduzir o número de processos por resolver nos tribunais judiciais. Será que este objetivo tem sido conseguido? Vamos ver que também este objetivo tem sido conseguido. Portanto, temos estes prós da celeridade, da flexibilidade e informalidade. Também, de facto, há aqui uma maior flexibilidade e informalidade na condução dos processos, uma maior especialização, porque os árbitros devem ser pessoas de reconhecida competência no domínio da área tributária, pelo menos 10 anos de experiência. E aqui chamar a atenção para uma questão que é extremamente importante. A credibilidade da arbitragem tributária passa por escolher bons árbitros. Infelizmente, em Portugal, o primeiro regime da arbitragem não exigia que os árbitros comprovassem a experiência. Isso deu aso a que existissem alguns árbitros que na realidade tinham pouca experiência, invocavam que tinham a experiência dos 10 anos, mas era conhecido, e nós somos um país pequeno, ainda por cima conhecemos todos, era conhecido que se tratava de pessoas que não tinham experiência na área tributária. Isso foi muito, muito negativo, deu asa a várias queixas, ainda durante uns anos isso aconteceu, e só recentemente é que se passou a falar na entrega de comprovativos que atestassem a dita experiência dos 10 anos. Eu devo dizer que eu sou advogada tributarista especializada em direito tributário na Ordem dos Advogados, cá em Portugal, e que para me inscrever enquanto tal, eu tive que juntar uma série de peças, além de ter o doutoramento na área, mas pronto, tudo bem, tive que juntar uma série de peças, e bem, acho eu, e regularmente sou obrigada a comprovar que mantenho essa experiência. Portanto, devo ter o título. Eu acho que os árbitros devem ter exatamente o mesmo tipo de requisito. Devem, isto é a minha opinião pessoal, devem comprovar com peças processuais que têm experiência naquela área e que continuam a ter experiência naquela área. Ou seja, é necessário supervisionar também a lista dos árbitros. Em relação à resolução de litígios mais rápida, nós temos um prazo de 6 meses. Todavia, esses 6 meses podem ser prorrogados por 3 vezes, 2 meses, 2 meses, 2 meses. E, portanto, no total, podemos ter um período de 1 ano na resolução de um processo. Todavia, para prorrogarmos esses meses, 2 mais 2 mais 2, temos que invocar a complexidade do processo. Em termos de custas, são similares à dos tribunais administrativos e fiscais. Especialização é aquela questão que eu mencionei. De facto, teoricamente, os árbitros são mais especializados. Houve o problema de não existir um controle nem uma exigência em relação a este aspecto, que é, de facto, para mim, um dos principais problemas que houve na arbitragem tributária.
E a resolução, de forma mais simples, isso sem dúvida nenhuma, é a situação em termos de delimitação do objeto do processo arbitral. Nós temos aqui uma delimitação, quer em termos qualitativos, temos a inclusão destes atos que aqui poderão ver, portanto há um âmbito que é limitado, e também temos em termos quantitativos, na medida em que o montante máximo do pedido é de 10 milhões de euros. A meu ver, não faz sentido, já devíamos ter alargado o âmbito da arbitragem, quer em termos qualitativos, quer em termos quantitativos também. Portanto, em relação aos árbitros, cá temos os requisitos, sendo certo que também admitimos árbitros que não sejam presidentes e sejam licenciados em Economia ou Gestão, com mais de 10 anos de experiência, conforme referi. Nós temos na arbitragem vários juízes jubilados e vários ex-dirigentes da administração tributária também jubilados. No entanto, temos o impedimento de, se a pessoa teve uma relação direta ou indireta com o contribuinte ou com as finanças, ter tido nos últimos 2 anos, não pode ir para a arbitragem. Portanto, tem que deixar passar um período de nojo de 2 anos após, por exemplo, ser funcionário da administração tributária ou ser juiz. Aqui temos a alteração que vos disse da comprovada experiência profissional, portanto, com o novo Código Deontológico, entrou em vigor há muito pouco tempo, em 2 de abril de 2025, e, portanto, tivemos aqui uma série de anos em que se abriram as portas, a meu ver, demasiadamente sem exigir comprovação. Quanto à força executiva da sentença, como disse, é a mesma dos tribunais judiciais, montantes a pagar e modo de pagamento dos honorários e das despesas dos árbitros são fixados em função do valor da causa. Fala-se na questão da complexidade, mas de facto nunca se tomou em consideração, também por motivos óbvios, porque é difícil de o fazer, a complexidade da causa. O que faz com que, vou-vos dizer, ainda há pouco, antes de começar aqui a nossa conferência, eu estive a acabar um processo em que eu estou como juíza singular, e já vou explicar porquê, e era de uma complexidade enorme, e no entanto o montante que eu vou receber de honorários é muito, muito pequeno. Uma outra questão que eu também queria salientar é a possibilidade de existir um processo migratório de processos que estão nos tribunais judiciais para a arbitragem tributária. De início foi aberto um período migratório, as pessoas ainda não conheciam bem e, portanto, teve pouca adesão. Depois foi aberto um outro e, finalmente, foi aberto um outro. O que sucede é que se vê que há uma maior aderência a este processo migratório, que, a meu ver, deveria ser permanente. Deveria existir permanentemente a possibilidade de eu poder, no fundo, levar o meu processo, está nos tribunais judiciais, para o tribunal arbitral, o processo poder tramitar. Em relação aos recursos, conforme vos referi, a regra geral é de não existir recurso, o que é de facto uma grande pecha, e depois temos estas exceções: recurso para o Tribunal Constitucional, quando nós temos uma questão de inconstitucionalidade da norma, ou recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, quando haja oposição quanto à mesma questão fundamental de direito com o acórdão proferido pelos tribunais superiores. Posteriormente, finalmente, em 2019, e portanto há meia dúzia de anos, foi possível acolher uma situação que era premente, que era facultar o recurso quando haja oposição de decisões arbitrais quanto à mesma questão fundamental de direito. Nós tínhamos imensas decisões arbitrais em contradição e não era possível fazer recurso, o que de facto era absolutamente inadmissível e acabou por se acolher.
Eu convido-vos também a ver este relatório anual do funcionamento da arbitragem tributária, o último é de 2024, está disponível neste link, onde se diz exatamente com dados objetivos, quantitativos, que em 2024 houve um acentuado crescimento dos processos, o que contribuiu para a recuperação das pendências dos tribunais judiciais. E falo por mim, o meu trabalho na arbitragem, desde há 2 anos a esta parte, tem aumentado bastante. Portanto, houve aqui, no fundo, cada vez uma maior confiança dos contribuintes na arbitragem tributária. Lá está, tudo isto passa também por ações de literacia, não é? De literacia fiscal. É necessário explicar aos contribuintes que existe a arbitragem tributária. Para que é que serve a arbitragem tributária? Porque durante muitos anos, pura e simplesmente, os contribuintes nem sequer sabiam que existia a arbitragem tributária. E ainda há pessoas, apesar de terem decorrido 14 anos, que não sabem que há arbitragem tributária em Portugal. Em relação aos árbitros, estes são os números de árbitros. Curiosamente, tínhamos mais árbitros licenciados em Economia ou em Gestão durante 2024 do que árbitros adjuntos licenciados em Direito. Também tem a ver, com certeza, com as incompatibilidades. E número de processos, eu deixo-vos aqui os números de processos ao longo dos anos, portanto, com crescimento muito relevante nos 2 últimos anos, conforme podemos constatar, sendo o principal tipo de tributo em que há litígio o imposto sobre o rendimento das sociedades, ou sobre a renda das sociedades. Depois, o imposto sobre o rendimento das pessoas físicas. Outros impostos é uma categoria residual que também tem impostos aduaneiros e o imposto sobre o valor agregado, sobre o valor acrescentado, o IVA. Portanto, temos aqui novamente a distribuição, a desagregação por processos entrados e findos em termos da arbitragem tributária, e aqui temos o tipo de pedidos. O que é que acontece? Se o valor da causa for até 60 mil euros, o tribunal é singular, portanto, composto apenas por um juiz. Se for acima dos 60 mil euros, o tribunal é coletivo. Como podem constatar, e isto não é uma tendência apenas do ano passado, é uma tendência sempre recorrente desde que temos a arbitragem, a maior parte dos processos é abaixo ou até os 60 mil euros. O que significa que é com juiz singular, apenas com um árbitro. Por outro lado, uma questão que eu ainda não mencionei é a seguinte: os árbitros podem ser nomeados pelo próprio centro, e essa é a regra, ou nomeados pelas partes. Portanto, pode o contribuinte proceder à nomeação de árbitro. E depois a administração tributária procede à nomeação do seu árbitro e, em conjunto, nomeiam o árbitro-presidente. Se não chegarem a acordo, o árbitro-presidente é nomeado pelo centro de arbitragem. O que é que acontece? Como podem verificar, só cerca de 3% dos processos é que são com pedido de designação de árbitro. Também aqui interfere a questão das custas serem muito superiores. Portanto, se eu quiser nomear o árbitro, as custas são bastante superiores. No entanto, em termos de conclusão dos processos, foram os tribunais arbitrais coletivos que concluíram mais processos. Isto também é explicável na medida em que há árbitros que atrasam bastante os processos e outros não, e se estão sozinhos, então esses processos podem, de facto, demorar mesmo um ano. Aqui temos a distribuição dos processos por intervalo de valor e aqui igualmente por intervalo de valor. Uma notícia recente, 2025, que destacava que a arbitragem tributária aumentou 34% e já representa 40% no fundo dos processos de impugnação
no total, contando com os processos de impugnação nos tribunais judiciais. Bom, eu iria então terminar com conclusões aqui sobre a arbitragem, mas antes disso queria só referir o seguinte: eu também mencionei que os tribunais arbitrais têm sido uma instância de aplicação do direito da União Europeia. Porquê? Porque o Tribunal Arbitral foi reconhecido como instância competente para submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia questões sobre o direito da União Europeia, procedendo àquilo que nós chamamos de reenvio prejudicial, para esclarecimento de aspectos que contendem com o direito da União Europeia, nomeadamente o IVA, como sabem, na União Europeia é um imposto comum, tem um sistema comum, é direito da União Europeia, o direito da União Europeia é supraconstitucional, está acima da própria Constituição, e se o juiz tiver dúvidas fundadas sobre a interpretação da norma, e se não existir possibilidade de recurso para Tribunal Superior, é obrigado a suspender a instância e a fazer o chamado reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça depois vai pronunciar sobre a interpretação a dar àquela norma e depois devolve ao Tribunal Nacional, que aplica aquela interpretação da norma aos factos. Isto faz com que alguns processos, tendo reenvio, possam, de facto, demorar mais do que um ano, porque se suspende o prazo e o Tribunal de Justiça, em regra, demora 1 ano e meio, 2 anos a responder. E, portanto, temos alguns processos em que, existindo reenvio, acaba por demorar mais, mas a percentagem de processos com reenvio é muito pequena, muito pequena. Bom, em síntese, nós temos de facto uma decisão célere. Queria salientar que, em média, o prazo tem sido 4 meses e meio desde que nós temos arbitragem, o que é fantástico, porque se eu for para o Tribunal Judicial, chega a demorar mais de 10 anos. Portanto, é incrível. Eu tive, comecei por dizer, uma experiência minha de uma liquidação incorreta de imposto sobre a renda das pessoas físicas. Fui para o Tribunal Arbitral e a decisão demorou 2 meses a ser prolatada. Especialização, sim, com a pecha que eu mencionei, portanto, instituir um regime de arbitragem, muito cuidado com os árbitros, porque um regime de arbitragem facilmente morre na praia se eu não tiver rigor na escolha dos árbitros. Simplicidade do processo, a flexibilidade, a informalidade, sem dúvida. Problemas em na existência de um regime para causas de valor reduzido, não se toma em consideração efetivamente a complexidade da causa, a ponderação do tal regime de migração permanente, o facto do árbitro não conhecer exatamente o processo em causa, a não ser quando recebe a resposta. Eu disse que acabei hoje um processo antes da conferência. Esse processo tinha essencialmente a ver com uma questão contabilística. Se eu soubesse, a priori, que o processo tinha a ver com uma questão contabilística, se calhar não tinha aceito, mas não consegui saber. E depois não podia pedir escusa do processo. E por isso acabei por falar com uma série de colegas contabilistas, etc., para terminar um processo que, de facto, era de uma complexidade muito, muito grande. Em suma, a experiência tem sido muito positiva. Entre nós tem havido também uma posição mais ponderada por parte da administração tributária, porque o que acontece é que a administração tributária, desde o início, teve uma grande resistência à implementação do regime da arbitragem tributária, está constantemente num clima de suspeição em relação aos árbitros, porque são advogados, na sua grande maioria, acabam por ser advogados ou consultores fiscais, o que faz com que, de facto, haja um clima de suspeição desde o início. Depois, a nossa administração tributária, infelizmente, insiste muitas vezes em não cumprir as decisões, aplicando-as a casos similares. E, portanto, isto faz com que haja vários casos idênticos, decisões em que há
no fundo, conclusões claríssimas e, portanto, uma perda de dinheiro para o Estado e para todos nós. Isto é um problema que nós temos tido, de facto. Eu tenho processos em que há uma primeira decisão claríssima e a autoridade tributária e aduaneira insiste, e, portanto, é chapa 4 durante anos. Portanto, esta é uma questão também complicada, mas felizmente tem vindo a diminuir o número de casos em que isto acontece. Eu peço imenso desculpa pelo ataque de tosse que me deu, ainda bem que consegui aqui minorar o ataque de tosse, e muito obrigada por esta oportunidade, por ter estado aqui convosco. Agradeço novamente o convite, estou à vossa disposição, naturalmente, para qualquer questão. Professora, na verdade é nós que agradecemos aqui profundamente aí todo o seu esforço, inclusive, para poder passar todas as informações para nós. O que a senhora trouxe para nós aqui é uma questão riquíssima. Se fôssemos cuidar de tudo, todas as informações que a senhora trouxe, nós precisaríamos que a senhora ficasse conosco aqui o resto do dia, porque a riqueza de informações que a senhora trouxe foi incrível, incrível. Mas o que eu agora gostaria é de franquear aí para os colegas aí, quem gostaria de fazer alguma pergunta para a professora, porque se eu for fazer, eu tenho umas 10. Mas vou permitir aqui que cada um aí, por favor, o que estiver mais ansioso, possa falar e tenha a oportunidade de ter essa resposta direta da professora. Eu tenho uma pergunta, senhor presidente, Pois não, doutor. Pois não. porque pelo que me consta, a arbitragem tributária, ela portuguesa, não abrange as questões aduaneiras. No nosso projeto de lei, tem a previsão de que sim, seriam alcançáveis. Inclusive, elas envolvem questões técnicas, sobretudo aquelas de classificação de produtos, que seriam muito apropriadas, quem sabe, para um tribunal arbitral. Então, eu gostaria de saber a opinião da professora Clotilde sobre isso, se deveria avançar também sobre a matéria aduaneira ou não. Não sei se posso responder, como é que preferem fazer. Claro, professora, por favor, fique à vontade. Bom, a questão é esta. Nós temos impostos, a que nós chamamos impostos aduaneiros, que estão abrangidos na arbitragem, mas não está abrangida a totalidade. Questões aduaneiras específicas, como o senhor desembargador Leandro Paulsen referiu, não estão abrangidas no âmbito da arbitragem tributária. E eu não compreendo porquê, assim como também não compreendo já agora que nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores não seja possível recorrer à arbitragem tributária. Eu, por acaso, organizei agora uma conferência no âmbito da Associação Fiscal Portuguesa, que vai ocorrer agora no dia 19 de novembro, na Madeira, e convidei o presidente do governo regional precisamente para debatermos esta questão, e o presidente do CAT também, o Dr. Nuno Villa-Lobos. Por que motivo é que nós, na Madeira e nos Açores, não podemos recorrer à arbitragem? Não tem sentido nenhum, até estamos a fazer uma discriminação negativa de regiões que devem ser discriminadas positivamente, devido a todos os constrangimentos que têm. Vão ver? Portanto, eu digo-vos o seguinte: agora houve aqui uma comissão em Portugal, presidida pelo meu colega e amigo, Dr. Rogério Fernandes Ferreira, que fez uma revisão, no fundo, dos aspectos fundamentais da justiça tributária em matéria dos tribunais judiciais e arbitrais. Esse relatório está publicado, podem ter acesso a esse relatório. Agora, eu acho que esse relatório é bastante positivo, mas vai muito aquém que, conforme eu disse, primeiro devia-se alargar o âmbito, e quando eu digo que se devia alargar o âmbito é incluir também, em resposta ao senhor desembargador, as questões aduaneiras, incluir também, em termos de âmbito territorial, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores,
incluir um regime permanente de migração de processos dos tribunais judiciais para os tribunais arbitrais, etc. Portanto, outras questões ainda que eu gostaria de ver contempladas. E, na realidade, esse relatório foi muito tímido em relação a vários aspectos, nomeadamente quanto à arbitragem em matéria tributária. E também o valor, atenção, em termos quantitativos, o valor também é muito limitativo, os 10 milhões de euros. É bastante limitativo. E vou-vos dizer que a minha experiência tem sido bastante positiva em termos de arbitragem. Eu disse que, para mim, o grande problema durante anos foi a questão de existirem árbitros, de facto, que não tinham grande capacidade para lá estarem. Há alguns que ainda lá permanecem, o que é grave. E é complicado também trabalhar em tribunais coletivos com pessoas que não estão dentro dos impostos e deveriam estar. Enfim, isso tem-se vindo a resolver, mas à nascença, quando pensarem em arbitragem em matéria tributária, procurem evitar este erro. Tem que haver um processo rigoroso de seleção dos árbitros, para que a arbitragem tenha credibilidade. Excelente aí, mais uma vez, como eu falei, né, a gente vai avançando e entendendo cada vez mais por que, né, que as coisas acontecem de uma forma e não de outra, né, doutor Leandro? Importante a gente ter essas motivações, né? Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, professora? Vai ser só mais uma, e aí nós vamos ter que seguir, né, de acordo com a nossa organização. Também, desde já, agradeço a presença do Dr. Manuel Tavares, que já está conosco aqui. Obrigado, doutor, por estar acompanhando aqui os nossos trabalhos. Em breve nós vamos conversar juntos também novamente, tá bom? Obrigado, doutor. É, alguém mais gostaria de fazer alguma questão para a professora? É, como eu falei, então eu vou, já que estão me dando a chance, eu vou fazer uma pergunta, professora. Olha só, o que eu entendi aqui é que existem as custas do processo. Essas custas, quando elas são suportadas pelo contribuinte, pelo Estado, ou isso depende do andamento do processo? Eu teria muito para dizer sobre a arbitragem, muito mais do que aquilo que disse. Eu sei disso, imagino. Teria. Um dos aspectos é esse das custas. Vamos lá ver. As custas são suportadas em função do decaimento, em Hum, função do valor do processo. Se a autoridade tributária ganhar, é o contribuinte que paga e vice-versa. Sendo certo que quando o centro nomeia os árbitros. Quando os árbitros são nomeados pela parte, independentemente da parte ganhar ou perder, a parte é que paga a totalidade das custas. E as custas são bem mais elevadas. hum, perfeito, O perfeito. sistema parece, Quer dizer, parece. nós chamamos aqui, nós falamos em sucumbência, né? Sucumbência é a parte perdedora, né? Só, então, entendi. Então, é suportado normalmente por quem perder a demanda, quem seja o Estado, seja o contribuinte, esse que vai suportar as custas ao final. É isso, não é? Se eu nomear o árbitro, mesmo que eu ganhe, sou eu que suporto o total das custas. E se eu nomear o árbitro, eu tenho que pagar logo de início a totalidade das custas. Entendi. Mas como vimos, nós temos 3% de casos em que há nomeação de árbitro. Normalmente são indicados pelo CAD. Normalmente são indicados pelo CAD. Agora, o que é que se passa? Já agora deixe-me só muito rapidamente dizer o que se passa. É o seguinte, é que há ali uma tendência para a autoridade tributária e aduaneira, obviamente, nomear, quando o contribuinte nomeia o árbitro, nomeia alguém que já sabe que lhe vai dar razão, como é óbvio, não é? Olha ali para os processos, porque o contribuinte não pode falar diretamente com o árbitro, portanto está impedido, mas olha para os processos e vê, bom, este senhor já decidiu neste sentido e, portanto, vou nomeá-lo.
o que é que a autoridade tributária e aduaneira faz? Nomeia consecutivamente árbitros que já sabe à partida que lhe dão razão. Hum. E, portanto, o que é que acontece? No fundo, nós temos um advogado, quase, entre aspas, da autoridade tributária, que é nomeado pela autoridade tributária, e que normalmente não chega a acordo com o árbitro nomeado pelo contribuinte. E, portanto, passa a ser o centro a nomear o presidente. Hum. Isto faz com que os contribuintes, sabendo que de facto há árbitros que não têm grandes conhecimentos em matéria tributária, acabem por não recorrer à arbitragem, porque é uma roleta russa. Mesmo que nomeiem o árbitro, o presidente pode ser nomeado pelo centro. E ao ser nomeado pelo centro, pode acontecer que seja um dos poucos, graças a Deus são poucos, mas um dos poucos que de facto não está muito familiarizado com a matéria tributária. Nós temos árbitros presidentes, infelizmente, que não estão familiarizados com a matéria tributária. Isso é grave. Isso pode ser um perigo, realmente. Tá Oi, certo. Professora, eu agradeço muito a sua participação, que tão gentilmente atendeu também o nosso convite para enriquecer o nosso evento, enriquecer o nosso encontro. Convido a professora a continuar aqui na medida do possível. Eu sei que a doutora tem outros compromissos, mas o que a senhora puder, né, de disponibilizar de tempo e continuar conosco aqui vai ser uma alegria para nós. E só mais uma coisinha, professora. Esse material todo que a senhora utilizou, a senhora tem como pode enviar para a gente? Não, que é vou já enviar de seguida. disponibilizar. Ótimo. Isso vai contribuir bastante também conosco aqui. Professora, então, muito obrigado. Então, nós vamos seguir aqui. Vou então agora apresentar o nosso segundo palestrante dentro do painel da arbitragem tributária, que é o desembargador Dr. Leandro Paulsen, né? Que ele é desembargador federal do Tribunal Regional Federal 4, né? No sul do país, pós-doutor em Ciências Jurídicas e Econômicas pela Universidade de Lisboa, doutor em Administração eh, da Fazenda e Justiça pela Universidade de Salamanca, né? Da Espanha, e doutor em Direito e Garantias do Contribuinte pela Universidade de Salamanca também. Então, doutor, uma honra enorme, também agradeço desde já, né, o senhor ter aceito o nosso convite para dar brilho aqui para o nosso encontro. Todos nós aqui sabemos da sua importância e do quanto o senhor contribui com as suas obras para que a gente possa conhecer cada vez mais sobre arbitragem tributária, sobre direito tributário. Então, doutora, a palavra é sua, por favor, fique à vontade para a sua exposição. Presidente José Celso, é uma satisfação receber o convite dessa instituição voltada à mediação e arbitragem, aos meios que sejam os mais adequados para a solução dos conflitos, não é? Sejam quais forem. Eu costumo dizer que o acesso à justiça em sentido formal, né, ao judiciário também é um meio adequado de solução de conflitos, mas não é um meio preferencial, porque nós devemos efetivamente optar, primeiramente, por aquilo que seja mais simples, mais fácil, menos custoso, que conte, não é, com a convergência de vontades das partes, em que elas próprias tenham o protagonismo da solução dos seus casos, não é, através dos meios consensuais. Se isso não é possível, se é necessário que se siga para a solução, para a heterocomposição dos litígios, então a arbitragem, sim, ela se apresenta como uma alternativa muito razoável, até porque ali existe um consenso das partes quanto a quem solucionará o caso, quanto ao procedimento, quanto ao tempo, e isso são ativos, né? São coisas importantes. Quando se tem uma solução rápida de um litígio, isso é muito bom para o contribuinte, porque ele sai da situação de insegurança, não é, em que está. É muito bom para a economia, porque nós temos uma alocação adequada dos recursos num curto prazo. E é muito bom para o fisco, porque um dos elementos que se destaca nessa arbitragem tributária portuguesa é que a rapidez da solução dá um feedback para a administração, no sentido de ela entender sobre a validade, a interpretação,
a extensão da aplicação das normas, não é, tributárias, e poder, quem sabe, reformulá-las, corrigi-las. Então, é muito importante esse feedback também do ponto de vista da política fiscal. Pois bem, eu gostei muito da exposição da professora Clotilde, também aqui agradeço esse privilégio de tê-la ouvido, e já solicito que me enviem aí o material disponibilizado pela professora, que certamente é muito valioso. Agora, eu gostaria de destacar que a nossa realidade, a realidade brasileira, é muito diferente da realidade portuguesa. A professora Clotilde trouxe uma notícia que a mim também impactou muito quando tomei conhecimento dela, que é o fato de que a arbitragem portuguesa, que é sim um case de sucesso e único, é uma ousadia portuguesa que está dando certo, não é? E por isso ela é inspiradora e exige que nós olhemos para Portugal e para essa experiência que está sendo trazida. Essa notícia diz que a arbitragem, por força da distribuição que aconteceu em 2024, já é responsável por solucionar 40% da litigiosidade tributária brasileira. 40%. Isso é muita coisa, mas é muita coisa nos números portugueses, não é? Relativos de Portugal. Por quê? Porque 40% da litigiosidade portuguesa são 1.300 processos aproximadamente, não é? Significa que o conjunto todo da litigiosidade tributária portuguesa anual fica em torno de 3.000 e alguma coisa, 3.500 processos, não é? Então vejam a diferença. Nós temos no Brasil, em tramitação, 40 milhões de processos em matéria tributária, né? 30 milhões só de execuções fiscais. Então, a realidade é bastante diferente. Mas, se nós trouxéssemos aquilo que vinha sendo produzido pelo CAAD nos últimos anos, né, que era julgar mais ou menos uns 800 processos tributários, e que agora certamente está ampliado, só esse número já seria suficiente. Colocado na escala brasileira, escala populacional brasileira, não de processos, porque se a gente for botar no número de processos, isso seria muito mais, mas na escala populacional brasileira já representaria quase 20 mil processos. 20 mil processos, pensem os senhores, daqueles processos muito particulares que os senhores têm lá nos seus escritórios, ou com os quais lidam, aqueles processos que envolvem questões de fato, aqueles processos que são processos de um trabalho mais artesanal. Ora, 20 mil processos por ano, se fosse esse número já subestimado aqui nessa projeção simplista, 20 mil processos retirados do estoque de processos brasileiros seria muita coisa, porque são justamente esses processos artesanais os que levam mais tempo para serem solucionados, não é? E no Brasil, doutora Clotilde, nós temos uma realidade muito distinta. Por quê? Porque há uma regra que, segundo a qual, havendo qualquer tipo de discussão administrativa, uma impugnação, como nós chamamos, e depois um recurso administrativo, eu digo na fase administrativa, na via ou instância administrativa, há suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário. E como o processo administrativo fiscal é complexo no Brasil e leva cerca de 8 anos, e depois nós temos mais cerca de 8 anos também na esfera judicial, um processo complexo em matéria tributária facilmente pode superar os 10 anos de tramitação. Então, se é possível trocar isso por uma solução, a professora Clotilde falou dos 4 meses e meio, né? Como tem 2 meses antes para definir, para nomear o tribunal arbitral, nós podemos pensar cerca de meio ano, não é? Ora, isso é uma realidade incrível, é um ganho extraordinário para todos, não é? E os meus estudos nos últimos anos, eles se voltaram justamente para a questão da desjudicialização, para evitar a judicialização ou desjudicializar. E é por isso que eu tive a oportunidade de estudar a execução fiscal administrativa lá na Espanha, e estudar, e não há outro lugar para estudar arbitragem tributária interna senão Portugal,
não é? Porque ali é que realmente essa experiência ela existe, ela é concreta e ela tem excelentes resultados efetivamente. Agora, antes de passar uma abordagem mais sistemática, eu gostaria de dizer o seguinte também, eu concordo plenamente com a professora Clotilde quando ela diz da importância da nomeação dos árbitros, de quem serão os árbitros, porque quais são os trunfos da arbitragem? Os trunfos da arbitragem, em primeiro lugar, a celeridade, não é? Porque não tem mais como se prosseguir num sistema em que não se sabe quando a decisão virá, pode se alongar por anos e anos os recursos infindáveis. Então, o prazo, a celeridade é muito importante. Mas, a par disso, é fundamental que não se perca ou melhor, contar também com outro trunfo da arbitragem tributária, que é a especialização dos seus julgadores, não é? No Brasil, nós temos alguns órgãos jurisdicionais muito especializados, principalmente nas capitais. Alguns tribunais têm turmas especializadas em matéria tributária. Aqui no Tribunal da Quarta Região, eu tenho o privilégio de fazer parte de uma turma que julga apenas e exclusivamente as questões tributárias, que já é muito, não é? Então, aqui se consegue ter uma solução especializada. Mas o Brasil é muito grande, as realidades são muito distintas, e é muito comum que as partes tenham que ajuizar os seus processos em varas de competência ampla, comum, que cheguem aos tribunais em turmas que não são turmas com aquela familiaridade com a matéria tributária, não é? Então, a arbitragem, poder prometer e entregar essa especialização é muito importante, porque se evita um julgamento claudicante, um julgamento em que em que o julgador, o árbitro, no caso, né, não tenha firmeza, segurança e não possa entregar, portanto, uma decisão que as partes, ganhando ou perdendo, saibam que é uma decisão legítima, não só pela investidura, mas também pela qualidade técnica do trabalho realizado, não é? E agora tem um aspecto, não é, que eu acho que depois contra a arbitragem, mas que pode ser superado. Só que depende justamente da qualidade dos árbitros e do modo de exercício dessa arbitragem. Não há como comparar a independência do árbitro, do magistrado, não é? Que é investido por concursos públicos ou por oposição, como se diz lá na Espanha, não é? Com a imparcialidade do árbitro, não é? Dos tribunais arbitrais. Ainda que existam, claro, cuidados quanto à questão da compatibilidade, incompatibilidade, né? Aqui a gente diz impedimentos e suspeições. Bom, os árbitros, em geral, eles são advogados, ou podem ser advogados, não é? Quando há os afastamentos, são afastamentos temporais, então são situações diferentes. De maneira que vai depender muito da postura do árbitro, de como ele se porta de modo imparcial ao realizar os seus julgamentos, não é? Vai depender muito da qualidade das pessoas, não é? Como dizia a professora Clotilde, aí, as preocupações que ela tem com esse aspecto, não é? Quanto ao magistrado, não se tem dúvida, ele não advoga, ele não pode advogar, ele não advogará no ano seguinte, nem daqui a 5 anos, não é? Porque ele tem uma carreira, digamos assim, desinteressada quanto ao conteúdo dos processos ou quanto ao sucesso ou não de determinada tese, porque ele nunca defenderá aquela tese no interesse próprio dos seus clientes, diferentemente dos árbitros. Mas, claro, isso exige, então, um cuidado muito especial na indicação dos árbitros, né? Nas pessoas que integrarão esses órgãos, porque da postura ética que elas tiverem, né, e do comprometimento com a imparcialidade vai depender o sucesso dessa iniciativa. Eu gostaria de aproveitar a presença também, não é, dessa nossa palestrante portuguesa para dizer o seguinte: nós temos evoluído muito na compreensão do que é o direito fundamental a um processo equitativo, ao devido processo legal, e Portugal tem um dispositivo na sua Constituição muito importante, não é? Eu costumo dizer assim que a legislação portuguesa, ela tem o mérito, a virtude de positivar
muitos dos ganhos doutrinários que se tem quanto à interpretação do direito como um todo, na Europa, sobretudo. E a Constituição portuguesa fala do acesso ao direito e à justiça. Essa dualidade, ela permite, não é, que o intérprete perceba que acesso ao direito e acesso à justiça, com J maiúsculo, não são necessariamente a mesma coisa, não é? Quer dizer, as partes que estão envolvidas no litígio têm que ter acesso a uma possibilidade de solucionar o seu caso, não é? De adequar aquela questão ao direito. E isso pode se dar e deve se dar, sempre que possível, mediante o modo que for mais adequado, como eu referi no início. Ou seja, isso já traz e coloca num primeiro plano até os meios consensuais de solução de litígios, e inclusive a solução arbitral também. Então, são duas coisas que se complementam. E aqui é muito importante, um dos pontos que trabalhei neste livro sobre a arbitragem tributária, professor José Celso, que foi produto de estudos nos últimos anos, que é o seguinte: o papel do judiciário é um papel subsidiário. Nós temos uma cultura de judicialização, nós sabemos que os nossos profissionais do direito, eles são formados num contexto cultural em que se ensina que, havendo um litígio, se leva ao judiciário, e nós aprendemos a peticionar, não é? Quais são as ações que nós vamos ajuizar de maneira adequada, correta, sempre pensando no judiciário, não é? Em levar aquilo ao conhecimento do judiciário, quando, na verdade, o papel do judiciário ele é um papel subsidiário. O judiciário entra quando não existe outro modo de solucionar aquele litígio, quando as partes não tiveram a condição de conversar, não foram aproximadas, quando não conseguiram chegar numa solução possível para o seu caso, não é, que implicasse uma autocomposição. E quando não concordam também em levar os seus casos aos árbitros, né, aos tribunais arbitrais, porque têm receio, como disse a professora Clotilde, porque não confiam ou porque querem se valer da totalidade dos recursos que o sistema judicial oferece, enfim. Mas o papel do judiciário, isso é muito importante, ele é subsidiário. Ele é a salvaguarda final, definitiva de aplicação do direito. Quando nada dá certo, o cidadão tem que ter a possibilidade, a pessoa jurídica também, não é, de submeter a sua questão ao Poder Judiciário. E aí sim ele terá assegurado, não é, a aplicação do direito, ainda que contra a vontade da outra parte, ainda que haja um ambiente de beligerância, não é? Então, o papel do judiciário é extraordinário, é fundamental num Estado constitucional, mas é subsidiário. Não há, portanto, na arbitragem nenhum conflito, nenhuma violação à ideia de exclusividade ou de reserva de jurisdição. Não é? Por quê? Porque a exclusividade de jurisdição é para essas situações em que não há consenso, nem quanto à solução em si, nem quanto ao meio de solução dos litígios. Para isso, sim, o judiciário é único e exclusivo. Mas quando há esse consenso, quanto ao fundo ou quanto à forma, as partes não precisam levar ao judiciário. Obviamente, a maior parte dos litígios no mundo não é solucionado pelas partes diretamente, né? Um reconhece a razão do outro, ou entram em acordo, isso é o natural na aplicação do direito. Então, a arbitragem não implica nenhum tipo de violação à exclusividade do poder da jurisdição judicial, digamos assim, não é? Tampouco a reserva de jurisdição. Por quê? Porque a arbitragem jamais invadirá os poucos e constitucionalmente expressos casos de reserva de jurisdição. Algumas situações muito particulares, né, como, por exemplo, a proteção da intimidade do contribuinte, do acesso ao seu domicílio, são submetidos à reserva de jurisdição. Claro que o árbitro, o tribunal arbitral, não poderá invadir essa questão. São questões colocadas já para uma primeira e definitiva palavra do Poder Judiciário. Nessas questões de reserva de jurisdição,
não se admite que ninguém mais fale a respeito, senão o Poder Judiciário. É uma salvaguarda, normalmente, de alguns poucos direitos fundamentais, quando a Constituição assim exige. Então, esses institutos, eles restam preservados, porque no espaço de reserva, a arbitragem não opera. E no espaço de exclusividade de jurisdição, bom, ele tem o seu tempo, o seu momento, e ele só vem quando a arbitragem não é possível. Outra questão muito importante é que o judiciário ele não fica, digamos assim, afastado dessas questões relacionadas à arbitragem ou submetidas à arbitragem. Ele tem funções que asseguram a arbitragem, funções que subsidiam a arbitragem e funções, sobretudo, para o cumprimento dessas decisões arbitrais, não é? Porque as execuções de sentença ou cumprimento de sentença, mesmo arbitral, são feitas pelo Poder Judiciário. Ou seja, os tribunais arbitrais, eles afirmam o direito, não é? Naquele momento de cognição, de afirmação de qual é o direito para o caso concreto. Mas, evidentemente, que quando a parte vai a juiz, a heterocomposição, ela quer uma solução para o seu caso, mas não só uma solução declarativa, ela quer depois e necessita da execução daquilo. Isso continua sendo feito pelo judiciário. Então, tutelas cautelares que são necessárias antes mesmo da nomeação do tribunal arbitral, é o judiciário que continuará dando. Se há problemas, inclusive relacionados a remunerações de árbitros e a outras questões, o judiciário pode ter e terá um papel importante nessa matéria e na execução das decisões sempre, não é? Então, o judiciário ele vai continuar à disposição para assegurar o funcionamento do tribunal arbitral, quando as partes têm uma cláusula, por exemplo, e depois não cumprem, né, uma cláusula de arbitragem, não querem se submeter. Enfim, há uma colaboração entre os tribunais arbitrais e o Poder Judiciário. Só que, claro, quando há arbitragem, quem vai dizer o direito para o caso são os tribunais arbitrais. Eu gostaria de destacar também que não há nenhum tipo de impedimento, e fiz um trabalho bastante, tanto quanto eu pude, evidentemente, né, cuidadoso, na análise do interesse público, porque nós temos alguns aspectos que são muito dramáticos, não é? No nosso direito, na nossa jurisprudência. E há um risco de não se aceitar a arbitragem tributária por duas razões: pela invocação do direito ao devido ou da garantia do devido processo legal na Constituição, ou da indisponibilidade do interesse público. Existem precedentes do nosso Supremo Tribunal Federal trabalhando o devido processo legal como processo judicial, e aí ele seria inafastável. Então, equívocos, não é? Que procuro ali esclarecer. Não, devido processo legal não é necessariamente processo judicial, não é? Nós temos o devido processo legal como uma garantia de legitimidade das ações, não só do Estado, como das autoridades em geral. Então, nós precisamos ter meios transparentes, impessoais, seguros de solução de controvérsias, não é? Fora e dentro do judiciário. E o interesse público aqui é muito importante. Não existe nenhum tipo de abertura de mão do interesse público, né, do crédito tributário, quando a administração consente em se submeter a um tribunal arbitral. E por que isso? Se a gente poderia, quem sabe, na transação, dizer que as partes cedem, não é? Que as partes cedem, quem sabe, cada uma um pouco para chegar numa solução consensual, para conseguir extinguir aquele litígio. Isso não acontece na arbitragem tributária. Na arbitragem tributária se escolhe quem adjudicará a decisão, quem dará a decisão para o caso. Mas é uma decisão, isso é muito importante, lá em Portugal, como aqui no Brasil também será, sempre uma decisão de direito. Não é baseada em equidade a decisão dos tribunais arbitrais em matéria tributária. Então, a administração pública não está abrindo mão do seu direito. Quando se tem a arbitragem tributária, o que se faz é apenas indicar quem dirá o direito, tal como a legislação impõe que seja a solução do caso concreto.
Então, não existem impedimentos relacionados à indisponibilidade do interesse público. Pelo contrário, o interesse público ele é um fundamento da arbitragem, porque, como eu referi antes, também a administração é interessada numa boa solução do seu caso, rápida, especializada, para que ela possa não apenas extinguir aquele litígio, ter aquele litígio extinto, né, mas também ter aquele feedback e adequar as suas ações, não é, ao bom direito. Dito isso, eu não tenho dúvida sobre a validade de um sistema de arbitragem tributária que, em Portugal, inclusive, tem um reconhecimento por parte dos tribunais judiciais, do Supremo Tribunal Administrativo, Fiscal, do Tribunal Constitucional, inclusive do Tribunal de Justiça da União Europeia. A professora Clotilde falou muito ali daquela submissão da questão que pode envolver direito europeu ao Tribunal de Justiça da União Europeia. E havia uma dúvida inicialmente se poderiam os tribunais arbitrais submeter esses reenvios prejudiciais. E o Tribunal de Justiça da União Europeia disse o seguinte: olha, os tribunais arbitrais são órgãos do sistema de justiça de Portugal. É verdade que a Constituição portuguesa tem peculiaridades, não é? Ela não tem um título do Poder Judicial, ela tem um título dos tribunais, e nesse título dos tribunais ela fala dos diversos tribunais, inclusive os tribunais arbitrais. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que na jurisprudência portuguesa e também do Tribunal de Justiça da União Europeia, os tribunais arbitrais portugueses são reconhecidos. A sua validade não é colocada mais em dúvida, não é? Inclusive, o maior número de reenvios prejudiciais ao Tribunal de Justiça da União Europeia é feito pelos tribunais arbitrais, não é? Superada essa questão da validade, eu quero destacar que a recomendação do CNJ 120 de 2021 é no sentido de que se busque a solução consensual dos litígios, não é? Essa recomendação diz que os magistrados, com atuação nas demandas que envolvem o direito tributário, eles devem priorizar sempre que possível a solução consensual da controvérsia, estimular negociação, conciliação, mediação, transação tributária, extensível à seara extrajudicial, e que devem incentivar a celebração de convenções processuais pelas partes, os nossos chamados negócios jurídicos processuais, não é? Objetivando maior eficiência ao procedimento, e que também devem incentivar o uso, quando autorizado por lei, da arbitragem para resolução de conflitos tributários, sempre que for mais adequado ao caso concreto, não é? Então, vejam bem, nós temos uma política de resolução de litígios, digamos, do próprio Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso órgão máximo de administração judicial, nesse sentido. As partes, inclusive os magistrados, são respaldados, então, por essa recomendação 120. E também temos a Resolução 471 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes de priorização de soluções consensuais em disputas tributárias e, aqui eu friso, de prevenção e desjudicialização de demandas tributárias. Os tribunais arbitrais, eles podem ser acessados antes mesmo, não é, de as partes chegarem num impasse e acessarem o judiciário, mas também existe em Portugal uma política muito consistente de desjudicialização, inclusive com incentivos à desjudicialização, ou seja, as partes que num primeiro momento não optaram pelo tribunal arbitral, mas que depois vão ao judiciário e o seu processo se alonga e não conseguem ali obter uma solução satisfatória, elas podem ali fazer um acordo de ir para a arbitragem, inclusive se dispensa custas e outros ônus, não é, para facilitar essa medida, não é? Vejam só, isso a gente também poderá ter aqui. Então, existe um processo não apenas de
diminuição dos processos levados ao judiciário, como um processo de desjudicialização, não é? Que pode fazer com que os nossos tribunais prestem uma jurisdição tributária de melhor qualidade. A nossa, digamos assim, jurisdição tributária tem características muito particulares que imagino que em Portugal seja um pouco diferente. Se trabalha muito a lei em tese nos nossos tribunais, não é verdade? Se trabalha muito a lei em tese, mandados de segurança preventivos, ações declaratórias, para, na verdade, dizer o que é, qual é o dever ser, né? Qual é o direito ali, interpretar a lei e esclarecer para as partes como elas devem se portar. Bom, eu acredito que com a reforma tributária que nós tivemos da tributação do consumo, isso vai ser muito reduzido. Vossa Excelência, senhor presidente, referiu que um primeiro momento sempre é um momento, né, mais complicado aí de aumento de litigiosidade, mas na sequência eu acredito que nós vamos ter uma redução bastante significativa, e digo isso contrariamente aí às manifestações do Superior Tribunal de Justiça, que acham que vai haver um boom gigantesco. Eu não vejo isso, não. Não é num primeiro momento, sim, mas logo adiante, não. E quando isso acontecer, quando nós pararmos de ser a voz da lei em tese, por desnecessário, o judiciário poderá se debruçar mais sobre os casos particulares, né? Sobre as questões artesanais, como eu dizia, e vai melhorar a sua jurisdição nessa matéria. De qualquer forma, a arbitragem continuará, ou poderá ser, se for aprovada a legislação brasileira nesse sentido, uma boa alternativa. Nós temos pelo menos 3 projetos de lei no Brasil para a implantação da arbitragem tributária, e já vou me encaminhando para o final da minha exposição. Mas o projeto de lei mais importante, ao meu ver, é o projeto de lei 2486 de 2002, que ele é daquela comissão de juristas de reforma do processo tributário, não é? Os outros projetos de lei, eles são mais restritivos, ou eles limitam a fase a fase anterior à inscrição em dívida, por exemplo, ou limitam apenas a arbitragem como uma alternativa aos embargos à execução fiscal, quando já está em processo de cobrança, não é o crédito tributário. E esse projeto, trazido pela Comissão de Juristas, presidida pela ministra Regina Helena Costa, ele é mais abrangente, ele permite uma convenção de arbitragem ali, um compromisso arbitral, enfim, a decisão pela arbitragem, tanto antes ou durante o processo administrativo, como também durante a fase judicial. Não é? É muito interessante esse projeto, ele é muito amplo, ele permite a arbitragem por instituições de arbitragem, portanto, uma arbitragem institucionalizada, não como uma instituição única, mas aproveitando as instituições que já têm o know-how da arbitragem, isso é muito importante, não é? Mas também permite uma arbitragem ad hoc, ou seja, que as partes escolham um árbitro que não necessariamente precisa estar vinculado a uma instituição arbitral. O nosso projeto de lei dá um espaço para a administração, para que a administração regulamente, digamos assim, ou baixe atos normativos dizendo quais os casos que ela aceita submeter à arbitragem. No caso português, isso também existe, não é? Só que lá houve uma pré-vinculação, então se definiu lá as matérias, os limites, etc. e tal, mas com uma pré-vinculação à arbitragem, de maneira que, nesses casos todos, basta que o contribuinte manifeste o interesse que a arbitragem ocorrerá, não é? Então, é como se fosse uma arbitragem obrigatória para a administração, mas eu não considero assim, porque como base tem uma portaria, um ato normativo, não é, pelo qual a administração se pré-vincula, o que não há uma vinculação em cada caso, por desnecessário. Aqui no nosso projeto de lei, sim, haverá a necessidade de uma aceitação dessa arbitragem, não é, pela administração em cada caso também. Isso o projeto, obviamente que o projeto pode sofrer alterações, aperfeiçoamentos, não é? E me parece que assim poderia caminhar.
Agora, o legislador brasileiro, ou esse projeto de lei brasileiro, me parece muito pouco ousado, no seguinte sentido: como eu referi, talvez o maior trunfo da arbitragem seja a celeridade. E nós já temos aqui nesse projeto de lei um prazo alargado, um prazo de 12 meses como prazo padrão para a arbitragem, prorrogável por mais 12 meses. Ora, em Portugal são 6 meses. Se houver necessidade de prorrogação, vai se prorrogando de 2 em 2 meses, até o máximo de um ano, se não me engano, não é, professora Clotilde? Então, não tem sentido nós queremos um processo rápido e já apontarmos para um processo de 24 meses, não é? 12 mais 12. Não, nós devíamos olhar mais para a experiência portuguesa, ver que é viável, sim, inclusive, em muitos casos, o prazo de 6 meses, que é curto, sequer é exaurido esse prazo, não é? Então, nós temos que ter um compromisso com a solução. Normalmente, o tempo que mais, digamos assim, mais representativo num processo é o tempo, vou chamar aqui o tempo morto, é o tempo que não se está trabalhando no processo, é o tempo em que o processo fica parado, fica aguardando ser movimentado. E isso na arbitragem não pode existir. Então, o tempo na arbitragem sempre tem que ser um tempo útil, um tempo em que as partes estão cumprindo os seus encargos, seus ônus processuais, ou que o tribunal arbitral está trabalhando para resolver aquele caso, né? Mas o projeto, de qualquer modo, ele é um projeto que nos coloca na iminência de poder termos essa inovação no direito brasileiro. Mesmo eu sendo um magistrado, sou um magistrado, sei das virtudes, dos defeitos, mas das virtudes também do Poder Judicial, da jurisdição tributária judicial, mas não vejo nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de apequenamento do Poder Judiciário com isso, pelo contrário, né? Agora, é mais um instrumento a arbitragem tributária no leque de soluções possíveis, de meios possíveis de solução de conflitos tributários também. Então, com isso, eu encerro aqui a minha exposição e me parece que nós não temos que ter cautela, temos que ter cuidado, temos que procurar agir com competência, mas não temos que ter medo dessa inovação, porque pode, na esteia de Portugal, que foi protagonista nessa área e que sempre levará os louros dessa ousadia, nós podemos ter aqui também a adoção da arbitragem tributária no Brasil, que certamente teria um largo campo para contribuir para a redução da litigiosidade, para a segurança jurídica no nosso país. Muito obrigado, presidente. Na verdade, professor, doutor, nós é que agradecemos, né? Toda essa riqueza de informações que o senhor trouxe para nós, né? Porque né, eu acho importante também que o doutor considere que o fato do senhor fazer parte do Poder Judiciário, né, ser um desembargador e, e abraçar uma causa desse tipo, que vamos dizer assim, que para alguns acaba demonstrando uma porta que se abre fora do Poder Judiciário, isso é muito importante, doutor. Isso é muito relevante. Todas as pessoas terem essa noção, porque assim, nós que estamos falando sobre arbitragem há mais de 25 anos, nós percebemos o quanto de preconceito existe com relação à arbitragem, especialmente em face da condição de como o judiciário responde a essas questões. Mas isso nos últimos anos tem melhorado muito, e o fato do doutor falar dessa forma, falar com essa propriedade, falar com esse nível de conhecimento de dentro do judiciário, isso é acalentador para a nossa sociedade como um todo, porque nós precisamos, assim, o que a gente sente, como falei, que estamos falando sobre esse assunto há tanto tempo, é essa necessidade de uma cultura voltada para a solução de conflitos, não uma cultura voltada para a judicialização de conflitos, né? Eu acho que esse é o ponto primordial para que a gente possa realmente avançar para uma sociedade mais justa, mais equitativa, com mais possibilidades para todos.
Bom, nós temos aqui agora a oportunidade ou a possibilidade, né, de ouvir um pouquinho mais do doutor. E eu vou aqui, vou ousar, doutor, já vou fazer uma pergunta que me inquietou um pouquinho, que é o seguinte, doutor, dentro de todo o estudo que o senhor tem, de todo o avanço que o senhor já conhece sobre o tema, como é que o senhor entende que o Estado brasileiro, a administração pública, nas suas diversas esferas, como nós temos aqui a nossa organização de Estado, deve ficar vinculado à arbitragem? Como que o senhor entende que esse vínculo deve ocorrer? Porque eu estive, né, aí em Portugal, estive no CAAD, estive na Universidade de Lisboa, falei com o doutor Nuno Villa-Lobos, etc. Então, a informação que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, a doutora Clotilde, a professora Clotilde está aqui também para contribuir com a gente nessa questão, é que o Estado português, ele responde sempre à arbitragem, né? Uma vez que ele tenha sido convocado a responder, ele responde no CAAD, não é? Então, eu gostaria de saber do doutor qual é a sua ideia, qual é a sua percepção sobre isso, como a administração pública deve responder à arbitragem, se ela deve responder sempre que for invocada, como acontece em Portugal. É assim, não é, professora Clotilde? Falei certo? Falei? Ok. Então, o senhor também entende dessa forma, doutor? Como é que o senhor acha que esse chamado do Estado, como eu falei, nas suas diversas esferas de competência tributária, como isso deve acontecer, no seu entendimento? Olha, Antes, o seguinte, era só confirmar, para já dar-lhe os parabéns pela sua excelente palestra, que foi muito enriquecedora para mim, fiquei a conhecer uma série de aspectos e também pela sua posição. E vejo que tem, de facto, um grande conhecimento também do nosso sistema de arbitragem. Eu queria só confirmar que, efetivamente, em Portugal, de acordo com a legislação, a autoridade tributária autovinculou-se à decisão, às decisões dos tribunais arbitrais. E, portanto, de forma geral, a autoridade tributária está vinculada às decisões. Eu peço desculpa, era só para dizer isso. Obrigada. Bom, professora, muito obrigado, assim, né, justamente a sua presença aqui também enriquece também o nosso encontro, nesse sentido, né, da professora poder ratificar isso, né, como alguém que, né, representa aí o jurídico português. Por favor, professor, produtor Leandro. pois então, até Portugal também tem algumas situações legais de arbitragem obrigatória, como eles chamam, né? Em que sequer essa pré-vinculação existe, mas que a legislação mesmo coloca lá a necessidade de submissão à arbitragem. Depois tem recursos ao Poder Judiciário, e isso faz com que se considere constitucional isso. Sinceramente, a mim parece que a arbitragem ela fica melhor se ela prestigiar realmente a vontade das partes para submeter o caso à arbitragem. Então, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, talvez seja até uma necessidade nossa brasileira para que a gente possa avançar para isso com segurança, sem medos, que a administração possa sim decidir caso a caso se quer ou não quer a arbitragem. Porque quando nós estamos trabalhando o consenso, né, e isso talvez seja uma questão importante para nós também na transação, né? É muito comum agora a judicialização das questões de transação, mas a transação é um modo consensual. Então, o espaço para vontade, para discricionariedade, para formação ali de uma decisão que seja do interesse comum, efetivamente, não imposta, é muito importante. Na arbitragem, a decisão não, mas recorrer ao Tribunal Judicial tem que ser da vontade de ambas as partes. Ao meu ver, eu não vejo problema nesse sentido, na previsão constante ali do projeto de lei, de que isso deva ocorrer, né? De que essa adesão ela seja voluntária por ambas as partes, que haja uma convergência aí de interesses. Então, porque
vejam bem, o volume, o poder público é o maior litigante da administração hoje, não é? Da justiça tributária, da justiça brasileira hoje, não é? São milhões e milhões de casos e me parece que a gente deve começar com cuidados, até porque nós temos aqui em matéria tributária um volume gigantesco de ações e não é assim para dar conta disso, não é? Se nós jogássemos tudo isso em tribunais arbitrais, olha, a grande chance é que nós começássemos mal com a arbitragem, porque a arbitragem não conseguiria dar conta desse volume gigantesco de ações e nós começaríamos com um sistema ao qual se imputariam vícios que não são vícios próprios, não é dessa instituição processual, digamos assim, que é a arbitragem tributária. Então, a mim parece que nós devemos começar com calma e devemos sim contar com a vontade das partes, essa convergência para a submissão. É isso. Agora, uma coisa importante, tá, a ser considerada é o seguinte: no projeto de arbitragem, está escrito que ali não se levam causas relacionadas às discussões de inconstitucionalidade. Lá em Portugal até se pode fazer isso, né? Os tribunais se manifestam sobre as questões constitucionais, mas o nosso projeto de lei aqui prevê que isso não será levado aos tribunais arbitrais. Perfeito, professor. Muito obrigado. Alguém gostaria de colocar alguma questão para que o doutor Paulsen possa responder? Porque não. Ótimo. Doutor, eu vou falar sinceramente. Eu tenho aqui tantas observações que, como eu falei, assim como com a doutora Clotilde, nós ficaríamos muito tempo aqui. Mas eu espero ter outras oportunidades de estar com o doutor e conversar e avançar nesses estudos, nessas pesquisas que tenho certeza serão sempre muito importantes Presidente, me permite mais uma colocação Pois não, claro. que eu havia me esquecido. Uma outra coisa que me parece virtuosa do nosso projeto de lei é permitir a atuação das diversas instituições de arbitragem, não criar uma instituição única. Sim. Ainda que o CAAD em Portugal seja virtuoso, não há dúvida nenhuma, está conseguindo fazer com que a arbitragem tributária seja um sucesso em Portugal. Isso é muito importante para o resto do mundo, porque a gente vê ali, não é, uma possibilidade de solução para as nossas questões também. A mim parece mais adequado ao sistema de arbitragem não fechar portas, mas abrir possibilidades. Então, que as diversas instituições de arbitragem possam atuar, que possa inclusive haver arbitragem ad hoc, se for do interesse das partes, não é? Não vejo problema nenhum, porque o risco de a gente limitar uma única instituição é daqui a pouco essa instituição não dar conta, ou ela ter determinados vícios ali de que não consegue aperfeiçoar e que venham a comprometer. Não, a questão não é substituir uma jurisdição judicial por uma outra jurisdição única, né, de um único órgão, mas abrir para arbitragem nesse sentido de dar possibilidades, dar vias, dar alternativas, e a mim parece que a colaboração das diversas instituições arbitrais que nós temos no Brasil seria muito bom, e aí o contribuinte, o fisco, optem livremente por essas diversas possibilidades. Tá? É apenas essa Obrigado. última colocação. Muito obrigado. Não, doutor, nós é que agradecemos e também isso vem convergir também com o que nós pensamos, né? O Brasil é muito grande, né, doutor? Eu acho que não dá para a gente pensar, né, em uma instituição única, né, que vá cuidar de um tema, né, que ocupa tanto o tribunal, os tribunais brasileiros, né? Então, mas muito bem, doutor, eu agradeço demais a sua participação. E aqui vou passar o doutor Manuel Tavares, que também vai ser um expositor do nosso próximo painel. Também gostaria de ouvi-lo, né, doutor Manuel? Por favor, seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Muito bom ter o senhor aqui. Bom dia, professor Celso. Bom dia, professor Clotilde. E eu queria também dar bom dia aqui, professor Leandro Paulsen, desembargador, agradecer essa aula e registrar minha imensa alegria de ele ter percebido todas as nuances do projeto, porque eu participei lá da comissão
E a nossa felicidade é que, de fato, a comunidade acadêmica percebesse que, acima de tudo, era uma ideia que permitisse um espaço de conformação progressiva do Instituto no Brasil da arbitragem. Então, todas essas nuances relacionadas à vinculação da administração pública, por que que ela não foi auto-vinculada antes? Porque primeiro a gente tinha que fazer a ideia vingar. Se a gente colocasse como algo auto-vinculante, provavelmente algumas administrações elas teriam receio de começar com a arbitragem. Por isso que tem esse procedimento de, primeiro, um guarda-chuva amplo de hipóteses gerais em que a administração pode topar ir para a arbitragem, e uma vez feito o requerimento, aí sim a arbitragem se aperfeiçoaria no caso concreto, com a manifestação do contribuinte e a assinatura do compromisso. Então, esse é um ponto importante. Por que que não era só uma, né, instituição arbitral? De certa forma, as pessoas perguntariam no âmbito federal: você já tem o CAF? Se você quer um tribunal, você tem um CAF já. Não, mas a gente quer ter uma flexibilidade, a gente quer ter uma possibilidade de aprimoramento também progressivo do Instituto. Por que não só antes no processo executivo, por exemplo, antes do processo executivo ou só depois? Porque em qualquer momento, justamente para que a gente pudesse testar um sistema multiportas, aquele momento no qual a arbitragem fizesse mais sentido a partir da experiência. Então, todas essas questões foram ponderadas. A questão da inconstitucionalidade, ela também foi propositalmente colocada no texto, por causa de uma desconfiança natural da administração de eu vou abdicar do poder judiciário, em que eu tenho uma presunção de constitucionalidade da norma, para permitir que o juiz arbitral declare inconstitucional uma regra. E aqui tem um ponto, né? O sistema de precedentes em matéria tributária está se consolidando de forma muito forte no Brasil, felizmente. E aí por isso também que tem eu diria que essa deferência a que o sistema de precedentes vinculantes lá do 927 do Código de Processo Civil, também do controle concentrado de constitucionalidade, ele prevalecesse para garantir isonomia tributária. Então, assim, são só algumas ideias aqui que eu não poderia me furtar, já que meu tema é só transação, aí eu não quero poder falar de transação e ficar lembrando da arbitragem o tempo inteiro. Mas é muito rico o debate, eu fico muito feliz da oportunidade de estar aqui e agradecer novamente essas aulas com ícones internacionais do do contencioso, né, do processo civil e do processo tributário. Para mim é uma alegria imensa estar aqui e aí, transação a gente deixa para daqui a pouco. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Doutor Paulsen gostaria também de comentar. Fique à vontade, doutor. Não, para mim é uma alegria estar junto aqui com o Manuel Tavares, com o Renan Maia, com o Marcelo também. O Manuel tem tido um protagonismo muito importante aí. Aliás, toda a Procuradoria, né, Manuel? Toda a Procuradoria da Fazenda Nacional é um time extraordinário de profissionais ali. E nós sabemos que está havendo uma mudança cultural no Brasil. E se não fosse, digamos assim, a qualificação e a disposição dos agentes públicos, e aqui me refiro em especial aos procuradores, não é? De abraçarem-se, de se disporem a lidar com esses institutos de uma maneira inovadora, até correndo riscos, né? Porque nós temos uma cultura, de certa maneira, às vezes ainda em parte apegada, né, a certos dogmas. A transação não teria avançado, a arbitragem não avançaria. Então é muito importante que dentro das instituições exista esse arejamento, não é? Essa inovação, essa disposição, essa abertura para encontrar soluções. Eu sou um admirador aí do teu trabalho também, Manuel. E para mim é uma alegria aqui estar ombreando com todos vocês aqui nessa manhã. Só isso. Obrigado, doutor. E a nossa alegria também é enorme, né, por ter conseguido, né, trazer, né, todos os senhores aqui que possam dar esse brilho aqui, porque que momento eu acho que merece, né? Então, eu gostaria então já de passar para a gente seguir aqui na nossa proposta, nosso segundo painel para falar sobre transação tributária, mas agora eu passo a presidência para o Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, que vai conduzir esse novo painel com vocês. Agradeço desde já a oportunidade de estar, né, neste momento com todos vocês, agradeço vocês terem aceitado o convite e passo a palavra ao Dr. Paulo Hamilton para que ele prossiga com os trabalhos na continuidade do que a gente propôs, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais.